Boa noite. Oi, Bruna, tá me ouvindo? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Isso, hoje nós estamos aqui com a doutora Bruna, que vai participar comigo desta live. Deixa eu já... Tá me ouvindo, Bruna? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Só um minutinho, Bruna. Bruna, já aceitei você aqui na nossa live. Deve estar aqui entrando. Boa noite! Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, que ótimo! Que bom estar com você! Igualmente. Isso, ó, o maridão tá aí participando, Opa! né? A mãe Amor. também entrou agora. Ai, que bom! Sejam todos muito bem-vindos. Afinal, uma das coisas que a gente gosta bastante é falar de ortodontia, né, Bruna? Muito. A Aham, gente vive sim. ortodontia. Isso, exatamente. Vive praticamente respira ortodontia o dia inteiro, né? Gente, quem tá com a gente aí, aproveita que a gente tá esperando o pessoal chegar. Mandem o aviãozinho aí, convidando os ortodontistas, os seus amigos, tá? Para estarem com a gente aqui falando de um assunto super interessante e que faz parte do dia a dia clínico e também a gente tem repleto de dúvidas no dia a dia quanto a esse assunto que é trabalhar com a mecânica de brackets autoligáveis, né, Bruna? Isso. E É, até muitos alunos, muitos colegas acham que os aparelhos autoligáveis são tecnologia nova, né? Mas eles já vêm sendo descritos na literatura desde a década de 30, né? Então, os aparelhos autoligáveis já são estudados há muito tempo. nossa, desde a década de 30, né? Então, e assim, até um dia eu estava falando com o professor também sobre o autoligável, o professor Bolivar Pimenta, ele falando que é meio cíclico o negócio, né? Tipo assim, veio o boom do autoligável e a gente achou que era novidade, mas como você está falando aí, está descrito na literatura desde os anos 30, né? E agora Isso, a gente vive isso um pouco também com os alinhadores, né? exato. Que agora é o boom do momento, né, Bruna? Exato. Eu acredito que cada época tem, né, ali a tecnologia favorita ou o que o mercado está pedindo no momento, né? Então, Isso. cada época a gente tem um aparelho que está sendo mais usado ou mais estudado. Isso, e tudo sempre, eu acho que na preocupação de buscar a maior excelência possível, né? Usar a Com certeza. tecnologia a favor da ciência, né? E a Isso. Bruna, pessoal, quem está entrando aí, olha minha mãe também. Mãe, seja bem-vinda. Eu não estou em Cuiabá, estou morrendo de saudade da minha mãe, da minha filha, da minha família. Mas, enfim, e o que acontece? Nós precisamos, assim, né, trocar ideias e experiências com pessoas que estudaram, você que fez a sua tese, né, Isso. baseado no sistema autoligável, não é, Bruna? Tanto a tese do mestrado quanto do doutorado foram estudados aparelhos autoligáveis, mais especificamente o aparelho Damon. Uhum, E eu também uso hoje em dia o aparelho Damon no meu consultório. Então, uhum. tem pontos, né, a favor, tem pontos contra, como qualquer outro aparelho, né? Mas a Certo. ciência é muito importante para a gente saber qual metodologia a gente vai adotar, né? Qual oferece uma melhor performance no consultório, né? Onde a gente vai ter um melhor resultado para oferecer nos tratamentos para os nossos pacientes. Sim, inclusive hoje eu estava ministrando uma aula e um aluno falou, professora, em algum lugar estavam falando que não se usava o autoligável, que não funcionava, que muitos prometiam que ele ia resolver todo o problema e na verdade não resolvia. E então aí eu ainda disse a ele, quem conduz o carro é o ortodontista, né? Independente da mecânica, do tipo de sistema que você esteja utilizando, quem precisa estar no comando, mais uma vez, é o ortodontista, né, Bruna? E muitas vezes a gente Exatamente. que está trabalhando assim no ensino,
Muitos alunos ficam esperando muito do sistema, mas na verdade ele tem as suas indicações, ele tem a sua sistemática, né? Então nós precisamos então deixar isso bem claro, né? E quem não sabe, a doutora Bruna é especialista, mestre e doutora também pela USP de Bauru, né? Então eu sou muito feliz de ter você hoje na minha equipe, a caçulinha da turma, né? Que chegou há pouco tempo, mas já veio enriquecendo muito a nossa equipe e vai estar conosco lá em Cuiabá esse mês, participando do módulo dos nossos cursos. Então é muito gratificante, eu fico muito feliz de ter você conosco, tá? E Eu que vamos então. fico muito grata pelo convite, por estar lá com vocês. Sempre, claro, sempre enriquecendo também aí a minha bagagem. A gente fala que a gente é professor, mas a gente, ao ensinar, a gente aprende muito com os alunos também, né? Então está sendo uma experiência muito gratificante. Sim, hoje eu estava em sala de aula e eu aprendi duas coisas novas que eu não sabia. Eu falei, tá vendo como o professor também aprende todo dia, né? Veja só, então vamos começar. Bruna, o que é que o ortodontista que está ali no dia a dia clínico, tá? Trabalhando com o sistema de brackets autoligáveis, o que ele pode esperar de melhor do sistema? Qual é a vantagem hoje de se trabalhar com o sistema de brackets autoligáveis ou o sistema de brackets convencional? Vamos lá. Uma questão que me perguntam muito, né? Qual é o melhor aparelho? Né? O convencional, o autoligável, né? E a gente tem que deixar muito claro que o melhor aparelho é aquele que você domina, né? É aquele que você sabe trabalhar, aquele que você tem mais confiança, aquele Ó, o aparelho que Rogério entrou, o você... professor também Oi, da oi, nossa oi. equipe. É aquele aparelho que você domina mais, né? Que você estudou mais, trabalhou mais, tem experiência, né? Sabe desenvolver uma mecânica e um tratamento com aquele aparelho, né? Eu trabalhando hoje em dia no meu consultório apenas com aparelhos autoligáveis, eu tive essa escolha por quê? Né? Os aparelhos autoligáveis me trouxeram uma maior eficiência no dia a dia do consultório. Tá? Isso porque, como os aparelhos, eles não possuem, né, os elásticos, né, ele já tem um mecanismo de abrir e fechar ali que se torna muito mais rápido, né? Então, a minha praticidade clínica foi muito, optei por ser muito mais rápido por essa parte, tá? Outra vantagem, né? Em específico, os aparelhos Damon, eles possuem uma sequência de fios um pouquinho diferente dos aparelhos convencionais, né? São fios termoativados, fios de copper night, que são fios muito mais flexíveis e maleáveis, né? Com uma memória muito melhor do que, por exemplo, os fios de níquel titânio. Né? Então, assim, quando eu coloco um fio, qualquer fio de copper night na boca do meu paciente, ele tem que ficar ali pelo menos 8 semanas para ele executar toda a função que ele tem que executar. Então, isso permite o quê? Eu atender um paciente um mês sim, um mês não. Então, eu consigo desenvolver no meu consultório uma dinâmica mais eficiente. Ele me permite ter mais eficiência em relação aos atendimentos do que os aparelhos convencionais. Uhum. Sim, e é o que é importante também a gente frisar, é também quanto à qualidade dos materiais, né? Porque Exatamente. se a gente pensa, por exemplo, em atender o paciente mês sim, mês não, eu preciso ter o cuidado de trabalhar com materiais de excelente qualidade que realmente desempenhem o papel esperado, né, doutora? Exato. Em relação à qualidade também, em relação à leitura de torque, né? Que muitas vezes em determinados aparelhos convencionais a gente não tem essa fidedignidade que tem na prescrição, né? Então, outra questão muito importante que eu preferi adotar é essa questão dele ser fidedigno ao que a gente compra, né? Entendi. Tá.
Bruna, e me fale aqui, o aparelho autoligável, a gente sempre ouve falar e é uma questão que muitos alunos nos perguntam, professora, o sistema de brackets autoligáveis, ele expande o arco? Ele expande o arco como se fosse, por exemplo, um aparelho expansor Hyrax, um Haas? O que precisa ficar bem claro para os nossos alunos ou para o ortodontista que está nos assistindo, o que realmente eu posso esperar do sistema autoligável? Vamos lá. Quando a gente é apresentado ao aparelho autoligável, lógico que a empresa quer fazer o quê? Vender, né? Então ela vai te prometer diversas coisas, faz isso, faz aquilo. E o que a gente que está dentro de uma instituição de pesquisa faz? Realmente estudar e testar para ver se aquilo que a fábrica está nos prometendo se acontece, tá? Em relação à expansão do arco, na minha pesquisa do mestrado, por exemplo, foi avaliado isso. Avaliamos um grupo, pacientes que utilizaram o aparelho autoligável, o outro grupo convencional e o outro grupo aparelho expansor, o Hyrax. Então, a gente concluiu que ele realmente expande. Claro que não é uma expansão dentoalveolar óssea, né, como o Hyrax. Ele é uma expansão só dentoalveolar, né? Os dentes expandem por inclinação, mas essa expansão por inclinação, milimetricamente, chega a ser como uma expansão, né, o transversal como uma expansão com Hyrax, por exemplo. Então, com o sistema de brackets autoligáveis, nós temos a expansão dentoalveolar, certo? Que vai também aumentar o transversal do arco. Pode-se chegar a uma medida transversal comparada com o Hyrax, por exemplo, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas uma coisa seria a expansão dentoalveolar e a outra coisa a expansão esquelética mesmo, né? Exatamente. Se a gente colocar o autoligável, a gente não vai ter essa expansão esquelética, né? Tem que ficar muito claro. Os dentes apenas vão inclinar, por exemplo, para dissolver um apinhamento muito grande, né? Que a gente precisa de uma expansão do arco. Então, os dentes vão inclinar para que caibam todos ali no alinhamento. Certo? Agora, quando a gente trata já uma criança, que a gente põe um Hyrax, não, tem ali o rompimento da sutura, né? A gente vai ter uma expansão óssea. Isso. Diferente do que acontece com os aparelhos autoligáveis, que é uma expansão dentária. Então, se eu tiver um caso, Bruna, que o paciente possui uma atresia esquelética de maxila, e esteja realmente numa fase ideal para uso de um expansor rápido de maxila, o autoligável não substitui o Hyrax. Aí são questões de terapias a serem adotadas, tá? Então, quando o paciente ainda está na dentadura mista, no meu consultório, eu faço a expansão com o Hyrax, tá? Então, agora, se o paciente já é adulto, né? Se eu já não vou ter o benefício de uma expansão ortopédica, né? Então, aí eu uso o aparelho autoligável, tá? Mas não é que vai deixar de existir a expansão com o Hyrax, né? Mas eu tenho que saber quando eu posso utilizar cada um. Certo, então tudo parte do diagnóstico e indicação, né, Bruna? Exatamente. Mais uma vez, né, vejam que o sistema é uma peça, é uma das peças que constituem todo o cenário, né? Então, mais uma vez, a gente volta no fator diagnóstico e indicação. Bruna, e eu consigo tratar todos os casos usando autoligáveis? Casos com extração, casos sem extração, caso com mordida aberta, caso com sobremordida, ou ele teria uma indicação específica? Vamos lá. A gente tem que imaginar os aparelhos autoligáveis como se fosse um aparelho convencional que a gente já é acostumado a trabalhar, tá?
a gente tem que aproveitar os benefícios dele. Posso tratar todos os casos com ele, sim, tá? Então, eu tenho que tratar como se fosse uma outra mecânica qualquer. Eu consigo tratar casos com extrações, casos sem extrações. Até em relação a casos com extrações, a gente possui alguns benefícios que não ter tanto atrito nos aparelhos autoligáveis, né, que possui uma mecânica de deslize mais facilitada, né, melhor, para a gente ter um resultado melhor. Então, a gente pode sim tratar todos os casos e aproveitar as melhores situações para aproveitar esse aparelho. Entendi. Pensando sempre na parte da biomecânica, né? Exatamente. Aham, então se eu vou usar 100% de autoligáveis no meu consultório, eu preciso lembrar de força, eu preciso lembrar da parte de biomecânica, porque o sistema é uma das peças que compõe o cenário, como eu falei, né? Exato. Aham. E deixa eu te perguntar, ok, então o aparelho autoligável, ele promove uma expansão dento-alveolar. E me fale, conforme vai expandindo, o osso também vai acompanhando os dentes ali na região vestibular? Como que isso acontece? A fábrica vende pra gente como o osso acompanha, tá? Mas estudando e lendo os artigos, a gente vê que não é bem assim, tá? Então ele expande, porém não forma osso, tá? E quando forma, se forma, é muito pequeno, né? Quase a gente não consegue mensurar essa quantidade. Então, já li vários artigos, vários estudos que analisaram, que mediram, né, antes e depois, essa espessura da tábua óssea vestibular, e a gente percebe que, ao final de toda essa expansão, a tábua óssea está mais fininha, mais diminuída. Olha só, então vejam só, como não tem como fugir à regra e não existe milagre, né? Você nos falou que o que mais acontece é a expansão dento-alveolar, né? Exato. De inclinação dentária, né? Então, se você inclina o dente contra a parede, a tábua óssea vestibular, você acaba não tendo aquele benefício de ganho ósseo na vestibular. É isso, né, Bruna? Exato, exato. A gente pode até ter uma perda óssea, né? O osso não vai acompanhando a expansão, né? E sim a gente vai empurrando o dente contra a parede vestibular. Porque Né? é inclinação, né? Inclinação. Entendi. E outra coisa, o aparelho autoligável, ele tem o tempo de tratamento realmente mais rápido quando comparado ao convencional? E o que é que eu posso esperar de redução de tempo? Porque o que acontece, Bruna, eu tenho muitos pacientes que vão no meu consultório e falam, doutora, e se eu escolher aquele que não usa o elástico, que não usa a borrachinha? Será que vai minimizar o tempo do meu tratamento? O que eu posso, embasado na ciência, responder para esses pacientes e para os nossos alunos? Vamos lá. Falando em relação ao tempo total do tratamento, não, ele não é mais rápido, tá? Tanto avaliamos isso também na minha dissertação do mestrado, como já também tem outros vários estudos que avaliam em relação ao tempo do tratamento. Os tempos de tratamento de autoligáveis e de convencionais são equivalentes, tá? Então são semelhantes. Então o tempo que vai demorar com convencional vai demorar também com autoligável. A diferença ele é mais rápido para alinhar o apinhamento, para dissolver o apinhamento. Nesse quesito, ele é mais rápido. Por quê? Em função do diferencial dos fios que esse sistema tem. Entendi. Então torna-se mais rápido o alinhamento dos dentes, o alinhamento e o nivelamento, mas no tempo total de tratamento, eles são semelhantes, o tempo é semelhante.
Entendi. Então, eu não devo prometer para o meu paciente que eu vou reduzir o tempo de tratamento se eu utilizar um sistema de autoligável, né? O que vai Exato. facilitar e favorecer é aquela fase inicial do alinhamento, que com o sistema acaba sendo um pouco mais rápido em função da tecnologia dos fios, seria isso? Exatamente. Você pode falar para o seu paciente que ao início do tratamento, os primeiros meses, ele só vai vir ao consultório um mês sim, um mês não. Que o Uhum. alinhamento ele vai perceber que os dentes já vão começar a ficar alinhadinhos e retinhos conforme ele deseja, já logo nos primeiros meses, né? Essas questões a gente pode oferecer de benefício ao paciente. Agora, no tempo total de tratamento, aí já não. E o que você acha, você que tem uma experiência boa com os autoligáveis, porque a gente vê também profissional atendendo os pacientes todo mês, né? Tipo assim, vende um sistema e acaba atendendo o paciente todo mês. Você acha viável isso ou seria melhor realmente você obedecer o que a filosofia manda? Que seria deixar o fio trabalhar ali, como você falou, um mês sim, um mês não, dar esse intervalo para você ter benefício do sistema. O que você fala pra gente? Eu aconselho obedecer o que o sistema pede, porque realmente o fio do sistema é muito bom. Então, quando a gente compra um sistema, a gente tem que confiar nele, certo? Aham, sim. Então, eu vejo os meus pacientes nos 4 primeiros fios, que são os fios de copper night tie, depois a gente já passa para os fios de aço. Eu atendo um mês sim e um mês não, e eu nunca tive nenhum problema durante esse tempo, tá? Qual seria a Aham. A não ser Pode, assim pode terminar. que o paciente solte alguma peça, que esteja alguma coisa machucando, mas é muito difícil de acontecer. E qual seria uma sequência clássica assim que você adota no seu consultório? Vamos lá então. Então, ele começa pelo 014 de Copper Night Tie, depois 018 Copper Night Tie, depois 014 por 025 de Copper Night Tie, e ainda tem o 018 por 025 também de Copper Night Tie. E aí depois eu já passo para o 17 por 25 de aço. Entendi. E aí você deixa que o fio trabalhe trocando o fio mês sim, mês não. Isso que você faz. Exatamente, exatamente. Tá. E ainda E me assim, fale. quando há muito apinhamento, como que a gente determina? Tá, deixei 8 semanas o fio, o paciente retornou e o próximo fio não está encaixando, né? Porque a gente tem que conseguir fechar a canaleta do Uhum, bracket. Se o fio ainda não está, se a canaleta ainda não está fechando, é sinal de que o fio não completou o alinhamento que ele precisava ainda. Então, eu deixo por mais 4 semanas. Então, é uhum. muito de sentir ali na hora, né, como você vai ter que desenvolver a sua mecânica. Porém, no geral, a gente usa 8 semanas. Certo. E outra pergunta para você. Com o aparelho autoligável, eu evito a extração de dentes em casos de apinhamento severo ou não? O que eu posso prometer para o meu paciente? Digamos assim, olha, eu vou usar o sistema de brackets autoligáveis e eu não vou fazer extração em você, te livro da extração. Eu posso falar isso? Eu posso prometer isso? Ou eu vou estar arriscando? Vamos lá, mais uma vez a questão do que o sistema promete, tá? Então, o Hum, sistema promete que não são necessárias extrações com o uso dele. Mais uhum, uma vez, a gente tem que colocar aquilo imaginando como se fosse um outro sistema qualquer de aparelho, tá? Então, o que eu tenho que avaliar quando eu vou extrair ou não, tá? Porque realmente, se eu não quiser extrair, o que vai acontecer? Os dentes vão expandir no sentido transversal e no sentido antero-posterior, tá? uhum. Na minha pesquisa, os dentes eram apinhamentos moderados a severos, não foram feitas extrações, foi só tratado de acordo com o que o sistema preconiza. Todos os pacientes saíram com os dentes alinhados, encaixados em classe 1? Sim.
mas houve uma vestibularização desses Vestibularização. dentes, certo? Porque precisava encaixar todo mundo no arco. Então, os Uhum, dentes expandiram no transversal e protruíram para que uhum, ficassem todos alinhados. Porém, ao final, ao meu ver, eu uhum, teria extraído. Por quê? uhum, Eu mexi com o perfil do paciente, né? Então, os uhum, pacientes terminaram um pouquinho mais bicudinhos, sem uhum, ausência do selamento labial, né? Então, não é só o que o sistema fala para você fazer, você tem que ter por trás todo o seu estudo que você já sabe como fazer, né? O ortodontista já uhum, tem os requisitos, as ponderações a fazer. Então, se eu uhum. vejo ali que vai ter um resultado insatisfatório na face do meu paciente, que ele vai ficar bicudinho, que não vai ter selamento labial, então eu tenho que optar pela extração quando for um alinhamento severo. Uhum, entendi. Então eu não posso falar que sempre eu vou evitar a extração, porque cada caso é um caso, vai Cada depender de caso é um caso. vários fatores, né? Exatamente. Aham. O Bruna, e quanto aos fios? Os fios dos aparelhos autoligáveis são realmente melhores, mais eficientes do que o sistema convencional? Com certeza, tá? Como eu já falei, os fios de copper nightie, eles têm uma performance muito melhor durante o tratamento do que os fios dos aparelhos convencionais, o níquel titânio, por exemplo, tá? Uhum, Então, se eu colocar os fios dos aparelhos autoligáveis nos convencionais, provavelmente eu vou ter os mesmos resultados, porque a grande jogada da questão são os fios que trabalham para o sistema autoligável. Né? Lógico, o sistema tem uma qualidade melhor, tem uma confiabilidade melhor em questão de torque, tem sim, mas quem faz todo o trabalho são os fios, o diferencial são os fios. Tanto é que na maioria dos casos não se vendem os fios separadamente, né? Os fios vêm junto com a boca de aparelho que você compra. uhum. Até uma pergunta aqui de uma ortodontista que está nos acompanhando aqui, quanto à questão da leitura de torques. Você avaliou, pelo que você estuda sobre o sistema, eu posso esperar uma melhor leitura do torque usando o autoligável comparado com o convencional? Com certeza, há uma confiabilidade muito maior, né, da leitura do torque dentro do slot. Porém, você só vai ter a total leitura do torque se você preencher toda a canaleta do slot, certo? Então, você Uhum, tem que saber qual o tamanho do slot para você saber qual fio você vai usar. uhum, entendi. Então, se a gente usa um fio 19 por 25 de aço dentro de um slot que é muito maior, lógico que a gente não vai ter a leitura 100% desse torque, porque nós vamos ter uma folga dentro do slot, tá? Mas a confiabilidade do torque da prescrição dentro do slot, a gente pode esperar 100%. Aham. E você indicaria trabalharmos com o autoligável slot 18 ou 022, ou isso também indifere para mim? Isso indifere, vai do que você está acostumado a trabalhar. Eu trabalho com 22. Uhum. Ô, Bruno, e você que trabalha com o sistema Damon, ele também tem uma jogada não vou falar prescrições, mas assim, das informações contidas nas peças, né, Bruna? Isso, e o diferencial dele também é que você pode personalizar, né? Ah, nos incisivos eu quero mais torque, nos posteriores eu quero menos torque. Então você pode personalizar a quantidade de torque que você quer. Ele tem o formato standard, o high torque e o low torque.
Então, você consegue personalizar de acordo com o que você está precisando. Eu consigo, por exemplo, comprar uma boca com pouco torque posterior ou com muito torque posterior, seria isso? Exatamente, você pode fazer um mix ali de acordo com o que você precisa numa boca só. Isso aí eu consigo montar uma caixinha personalizada para o caso do meu paciente, seria isso? Exato, exato. Entendi. Ó, interessante. Isso é bastante interessante, porque aí você acaba também pensando e melhorando a eficiência do sistema, né? Exato, e a eficiência do seu tratamento também. Você já planejou tudo Aham. ali no início, como que você quer que fiquem os torques ao final. Agora, para eu adotar isso no meu consultório, pessoal, eu preciso entender das prescrições, das informações, né? Porque para você Exato. conseguir personalizar as informações da sua peça, você precisa entender legal dessa parte, né, Bruna? Exatamente. É Para por você isso ter o que você também que espera, né? isso, é por isso também que o sistema Damon, eles fazem um credenciamento, né, antes de você começar, antes de você estar apto a trabalhar com esse sistema. Justamente porque eles vão te explicar todos esses detalhes, né, para você ter o 100% ali a eficiência da mecânica com Uhum. esse aparelho. E nós temos também outras marcas nacionais importadas que também têm o sistema de brackets autoligáveis, né? Se eu não for Sim. credenciada ao sistema Damon, eu consigo também trabalhar legal no meu consultório com outras marcas comerciais? O que você fala pra gente? Eu não tive ainda experiência com outras marcas comerciais, a não ser se o paciente já chega para mim com o aparelho em boca, tá? Então, por exemplo, os nacionais, eu acredito, eu não sei dizer ao certo se eles vêm já com a sequência de fios, Sim, hoje eles estão comercializando já sim estão, a né? boquinha de brackets e a São de copper sequência. tie também. Isso, não, não. Algumas marcas não Então, são. o grande diferencial que eu vejo, tá? Em questão à eficiência de tratamento, são os fios, tá? Porque Uhum, senão você pode usar qualquer bracket autoligável, né? E uhum. continuar fazendo a mecânica que você faz no convencional. Você só mudou o dispositivo. Em vez de usar a borrachinha, você está usando a portinha. Uhum, entendi. Tá. E veja só, com o sistema de brackets autoligáveis, o tratamento torna-se mais eficiente por ter menos atrito? Porque o que eu vejo também né, o sistema autoligável ele é muito comercializado com esse benefício. É um sistema que tem menos atrito. Esse ter menos atrito é interessante ou não é? É interessante para facilitar o dissolvimento, a dissolução do apinhamento, para você alinhar os seus dentes. Nessa Uhum, questão, torna-se mais rápido, certo? Se eu não tenho atrito, uhum, eu dissolver esse apinhamento. Do que, por aham. exemplo, no convencional, que eu tenho a borrachinha ali segurando o fio e não deixo o fio trabalhar. Uhum, exatamente. E é Então, interessante também a gente falar, né, que um sistema que não tem atrito nenhum também não é interessante, né? Porque o exatamente. dente só sai do lugar porque existe um certo atrito, né? Exato. Né? Então, E ele não tem atrito nos primeiros fios, que são calibre fininho, mas a hora que ele preenche todo o slot ali, ele tem um atrito, certo? uhum, certo. Bruna, e o aparelho autoligável, ele é mais difícil de ser higienizado ou ele tem a mesma praticidade? O paciente não vai ter dor de cabeça, vai ter que usar uma escova mais específica. O que, que eu posso também indicar e prescrever para o meu paciente que usa autoligável? Veja bem, os brackets autoligáveis, né, eles possuem um desenho já que facilita a higienização, né? Então, o design dele já é diferenciado nessa questão em relação à higienização, tá? E a ausência das ligaduras, então, permitem
uma ausência de um nicho ali de contaminação, certo? Então, eu não tenho mais um nicho para reter alimento, reter placa bacteriana, né? Eu removo esse sítio de retenção de biofilme. Então, torna-se um aparelho com a higienização superior. Lógico, sempre, sempre vai depender do paciente, né? Se o paciente não higieniza, então tanto faz, né? O convencional ou o autoligado. Mas vale salientar que os autoligáveis, o design deles são diferenciados e a ausência da ligadura, né, não me permite ter um sítio de retenção ali de biofilme. Então, facilita a higienização, Facilita. o controle da higienização. Ô, Bruna, eu posso esperar, se eu comparar o sistema de brackets autoligáveis e o convencional, qual dos dois tende a ter maior vestibularização, protruir mais os dentes? Tudo vai depender da sua mecânica, certo? E do tamanho do seu apinhamento, como que você vai tratar isso, né? Os autoligáveis, já por serem um sistema que eu evito extrações, né? Já com essa que eles vendem assim, né? Então, eu vejo se realmente for ser tratado ao pé da letra, como é recomendado, os autoligáveis vão ter, sim, uma maior vestibularização, tá? Mas tudo é questão da mecânica, como que você planejou ali tratar esse caso. Eu tô vendo aqui que uma pessoa perguntou se com os autoligáveis não se usam elásticos, né? Os elásticos que a gente está falando são os elásticos coloridos ali, né? Que seguram o fio no bracket, tá? Então, esses elásticos a gente não tem. O autoligável, ele tem uma própria portinha que abre e fecha, que segura o fio dentro do slot, tá? Agora, os elásticos intermaxilares continuam sendo usados. Ô, Bruna, e como você faz, por exemplo, o fechamento de um diastema com o sistema Damon? O que vocês preconizam aí para fechamento de diastema? Usar elástico, não usar elástico? O que vocês Vamos lá, fazem? elástico corrente, né? Então, veja bem, se a gente usar o elástico corrente por cima, como a gente usa no convencional, eu vou estar como um aparelho convencional, certo? Vou estar gerando o atrito ali igual. Agora pensa comigo, se eu usar por baixo do fio, baixo do fio eu não estou causando atrito no fio, né? Então, ó, eu tiro o fio, coloco o elástico corrente em cadeia, coloco o fio de volta e fecho o slot. Eu trato assim. Entendi. E aí você não tem o atrito acontecendo ali do elástico durante a mecânica. Porque eu te pergunto isso, porque a gente vê muito profissional, né, usando o autoligável, e eles têm essa dúvida, professor, e quando eu vou fechar o diastema, o que eu uso, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, como eu devo colocar? Então, isso aí é uma jogada muito interessante, porque aí você não tem aquela ação do elástico sobre o atrito, sobre o sistema. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. O Bruno está comigo toda semana nas nossas lives, né, Bruno? Que bacana. Então, e dica legal essa que você nos deu, viu? Colocar o elástico corrente por baixo do fio, né, Bruna? Exato, porque aí eu já elimino o fator atrito, que é o benefício também que o autoligável nos dá, né? Então, vamos utilizar por baixo, que eu tenho uma performance melhor para fechamento de diastemas. E o sistema Damon, ele também preconiza, por exemplo, o uso de elástico intermaxilar precoce para evitar efeitos colaterais da mecânica? Sim. É feito uso, sim, já nos primeiros fios. Por isso que até as pessoas confundem essa questão de diminuir tempo de tratamento. Na verdade, o sistema autoligável, ele otimiza o tempo para você entrar com
mecânicas, né, ali naquele Exatamente. momento. No sistema convencional, você vai ter que aguardar um pouco a evolução de fio, para você Exato, então entrar com uma mecânica de elástico, né? E no exato. sistema autoligável te permite isso, né, Bruna? Claro que a gente tem que ter todos aqueles cuidados de se usar elásticos intermaxilares em fios leves, tá? Mas eu Uhum. entro já precocemente com um elástico leve também. Um Isso, fio como diz leve. um dia o professor Bolivar falou, fio leve, elástico Elástico leve, né? leve. Isso, Exatamente. outra dica clínica boa aí, pessoal. Exatamente. Bruna, e por ser um tratamento teoricamente mais rápido, né? Você falou que uma coisa é você vender como sendo rápido, e outra coisa realmente é a prática clínica ali, Exato. e nem sempre realmente é isso. Isso. Mas esse tempo um pouco mais rápido aí compromete a estabilidade do caso? Então, por se tratar, né, de mais rápido e de se tratar também tratamentos sem extrações, né, muito se questionava se a estabilidade ia ser a mesma, né, porque eu alinhei os dentes ali com muito apinhamento, como que vai ficar isso no pós-tratamento? Né? Uhum. E a minha tese de doutorado, realmente a gente avaliou isso, porque ficou aquela dúvida, tá? Corrigir tudo isso, né? Era um apinhamento muito grande, todo mundo foi para o lugar. E Mais agora? ou menos quantos milímetros de apiamento, assim, para a gente ter uma noção da sua pesquisa? Tinha mais que 8. Grande, né? Grande, Eram grande. todos uma oclusão de classe 1? Todos os pacientes mal oclusão de classe 1 com bastante apinhamento. Então, o apinhamento foi considerado moderado a severo. Tá? Uhum. E aí a gente avaliou que sim, né? Lógico, né? Os pacientes com contenção, coladinha 3x3 e a Hawley superior. E todos os pacientes ainda estavam Estáveis. estáveis. Uhum. Ele, lógico que se tirar a contenção, como acontece também nos tratamentos convencionais, a gente vai ter uma perda de estabilidade, né? Como com qualquer Uhum. outro tratamento. Então, os pacientes usando corretamente a contenção, foi avaliado que sim, eles permaneceram estáveis com os tratamentos convencionais. Ô, Bruna, e para a gente ter uma ideia mais ou menos de tempo de tratamento dessa sua amostra, você falou que eram casos de uma oclusão de classe 1 com apiamento moderado a severo, mais ou menos 8 Isso. milímetros. Qual foi o tempo médio de tratamento desses pacientes? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E lá você ativava o aparelho a cada 2 meses também? Ou eles acabavam indo todo mês para você acompanhar? Os fios iniciais, não. Mas depois, que quando entra nos fios de aço, aí já é todo mês. Ah, Porque o que ótimo. torna difícil ali no aparelho autoligável, ao meu ver, é você finalizar. Então a gente ganha tempo no início, mas acaba perdendo um pouquinho no final para dar aquele ajuste final que precisa ali para terminar bonitinho. E mesmo com autoligável, na finalização, pode ser necessário a inserção de uma ou outra dobra no fio, Com toda essa certeza. parte. Ele não Uhum, faz milagre, né? Então a uhum, gente tem que saber fazer dobra, dar torque, né? Que é muito uhum. importante. Que até muitos alunos me perguntam e acham que o aparelho vai fazer tudo, que a gente não precisa fazer nada, né? Mas Uhum, não, quem é o piloto do avião ali é você, né? Então você que uhum. tem que conduzir. O aparelho é só um auxiliar. Não tem como fugir da biomecânica, né? Não tem como. Uhum. É Ai, necessário Bruna, estudar e aprender. não tem jeito, né? Bruna, mas foi muito bom o nosso bate-papo, já tá quase Ai, 1 hora de live, você adorei! acredita? Olha como passa rápido. Sim, menina, as minhas lives são assim, ó. Quando vejo, eu falo, gente, eu preciso terminar essa live, porque senão o povo vai embora, porque eles cansam. Ou Começa a se não, sair. porque
Aqui, ó, o Bruno perguntando. Bruna, dobras nos autoligáveis estéticos, o que que você fala disso para nós? Sim, fazemos também. Seria isso? Seria essa dúvida, Bruno? Se é possível a realização de dobras em autoligáveis estéticos, seria essa a sua dúvida? Com certeza. Tanto nos Uhum. metálicos quanto nos estéticos, tá? Uhum. Bruna, então, como eu estava falando para você, e aí eu preciso terminar porque também, senão o Instagram derruba a gente, É, né? Essa live vai ficar salva, Bruna, lá no meu feed, para outras pessoas que não conseguiram nos bacana. assistir ao vivo, que elas possam assistir e ter todo, acesso a todo essa sua bagagem aí com o sistema de brackets autoligáveis que você tem, tá bom? E também, né? Bacana. Depois a gente vai marcar outras lives aí, porque tem muito assunto sobre ortodontia. O Bruno perguntando, Pergunta Bruna, não interessante. quebra mais fácil os brackets nos Não, estéticos? não, não. Até hoje, olha, eu não sei vocês, mas eu não consigo terminar nenhum caso sem ter que fazer pelo menos uma dobrinha, tá? E até Nem hoje eu. não tive quebra de nenhum. E em relação à quebra do soltar o aparelho em si também, a qualidade da base é tão boa que é raro acontecer assim, lógico, utilizando, né, uma resina boa, é muito difícil acontecer de soltar algum bracket durante o tratamento. Uhum. E também eu acho que você pode ir calibrando essa dobra, né? Vai Exatamente, trabalhando no calibre dela, por exemplo, se é uma dobra vertical para ajuste de intercuspidação, muitas vezes você vai calibrando e dosando aos poucos, né? Também para não exatamente. forçar. Eu acho que o Bruno se refere à quebra A da da tampinha, né? tampinha. Então, lógico, se a dobra for muito acentuada, você não vai conseguir fechar a tampinha. Concorda Uhum. comigo? Né? Então, nesses Sim. casos que a gente precisa de uma dobrinha um pouquinho mais acentuada, a gente pode não fechar a portinha e amarrar com amarrilho metálico. Uhum. Entendi. Mas Aham. também ir calibrando a dobra para que a gente consiga fechar a portinha é melhor ainda. Aham, isso. Pessoal que está conosco aí, em plena quinta-feira, vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta para a doutora Bruna? Pode mandar aqui para nós. Oi, Cornélio, meu amigo querido. Um abraço para você e para sua linda família também. Alguma dúvida, algum questionamento? Ó, eu vi que teve uma pergunta aqui. O torque é maior nos autoligáveis, né? Nós Uhum. temos três níveis de torque nos autoligáveis, tá? Então, você pode escolher qual que você quer e até, como eu já falei, mesclar na mesma boca. Aham. E aí, por exemplo, se eu utilizar, Bruna, um high torque, eu vou ter uma expressão maior do torque, é isso? Exatamente. Exatamente. Uhum. Provavelmente vem ali na prescrição um valor de informação bem Isso, maior, né? Para isso, você já ter aquela compensação da folga que existe do fio 19 exatamente. por 25 numa canaleta 0,22, né? 22. Exato. Aham. E aí, quem trabalha com outras marcas comerciais, o que a gente precisa muitas vezes, em algumas vezes, ajustar? O torque no fio, né? Porque aí você acaba não tendo essa informação extra na peça. E aí, então, você precisa fazer o torque No individual para fio. você ter a complementação da informação, né, Bruna? Exatamente. Às vezes, até mesmo no Damon, eu acabo fazendo um torquezinho ou outro individual ali em algum dente que eu preciso melhorar o torque, né? Não é porque Hum. é um aparelho autoligável, importado, que vai fazer tudo que eu tô aqui na minha cabeça. Não, né? Eu preciso ainda Aham. assim individualizar cada paciente. Os tratamentos têm que ser individualizados. Eu gosto muito de dar um exemplo com o uso de mini implante, né? Quem começa na especialidade ou ouve falar de mini implante e começa a usar no consultório, cria-se uma expectativa muito grande sobre o mini implante. O mini implante facilita muito a mecânica,
mas ele precisa ser ativado, ele não se autoativa, né? Então, eu já vi casos sendo perdidos porque não se ativou corretamente o mini implant. Então, é preciso ter o conhecimento independente da técnica que você usa, independente da prescrição que você usa, a gente precisa ter informação, né, sobre o sistema, né? Exatamente, independente do tipo de aparelho também, né? Conhecer o aparelho que você vai trabalhar. Isso. Bruna, que bom que acho que na outra semana nós vamos estar juntas lá em Cuiabá, né? Com a graça de Isso. Deus, Amém. para poder enriquecer bastante o nosso módulo do curso. Nós estamos ansiosos pela sua estada conosco lá. Os alunos estão te aguardando. Mais uma vez, muito obrigada por prontamente ter aceito participar comigo dessa live. E muitas virão, pode esperar, tá bom? Eu que agradeço, fico muito grata aí pelo convite. Obrigada a todos também que nos acompanharam aqui. É sempre um prazer falar de ortodontia. Então tá. Olha, pessoal, mais uma vez um beijo grande para vocês. Semana que vem também volto com outra live, porque eu sempre falo para eles, Bruna, eu não consigo não falar com eles pelo menos uma vez na semana, sabe? Eu preciso estar junto com eles pelo menos uma vez por semana. Então, semana que vem estarei com vocês em outra live. Pessoal, um grande abraço, Bruna. Fique com Deus. Muito obrigada, Cuidem-se. boa noite a todos. E muita saúde para todos nós, Amém, né? Um beijo, nós. fiquem com Deus. Um abraço, Bruno. Tchau, tchau. Tchau.